E aí? Eu vou começar com uma pergunta. Se eu fizer esse gesto, você sabe o que eu estou querendo dizer? É isso aí. Eu estou pedindo silêncio. Você viu? Com um simples gesto, eu passei uma mensagem sem dizer uma palavra. Como isso é possível? Bom, nesta aula aqui, nós vamos falar sobre essa e outras questões relacionadas ao funcionamento da linguagem. Mas você sabe o que é linguagem? Uma maneira bem simples de entender o que é a linguagem é pensar nela como um conjunto de formas que usamos para nos comunicar e interagir com o mundo ao nosso redor. Existem muitos tipos de linguagem. A linguagem corporal, a linguagem matemática, a linguagem de programação, mas, basicamente, existem duas formas ou duas modalidades de linguagem, com as quais todos nós lidamos diariamente: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Verbal e não verbal? Verbal vem do latim verbalis, que quer dizer palavra. A linguagem verbal, então, é aquela que se faz usando palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal é a que não emprega palavras. Para nos ajudar a entender com mais clareza tudo isso, vamos pensar num telefone celular, num smartphone. Geralmente, no topo da tela do smartphone, existem alguns desenhinhos. Esses desenhos são chamados de ícones. Cada um deles tem um significado, traz uma informação. O ícone de bateria, por exemplo, mostra se o celular tem ou não energia para continuar funcionando. Existe também um ícone que mostra a intensidade do sinal da rede a que o celular está conectado. Às vezes, aparece um ícone para mostrar se o aparelho está conectado a uma rede Wi-Fi. Existe também um ícone que mostra se há alguma mensagem ou algum e-mail que não foi lido. Todos esses ícones são exemplos de linguagem não verbal, porque transmitem um significado, uma mensagem, sem usar palavras. Mas não fique pensando que linguagem não verbal é só ícone e desenho, não. Além das imagens, há muitos outros recursos que podem ser usados em diferentes tipos de linguagem não verbal, como sons, cores, expressões faciais, movimentos e gestos. Você se lembra daquele gesto que eu fiz no começo da aula? Pois é, linguagem não verbal. E a linguagem verbal, hein? A linguagem verbal está na ponta da língua, ou dos dedos. A linguagem verbal é aquela em que usamos palavras, não é mesmo? Então, vamos pegar o smartphone de novo. Se eu abro o aplicativo de mensagens instantâneas para, por exemplo, mandar uma mensagem para falar com um grupo de amigos, pessoal, eu vou gravar uma videoaula sobre as modalidades da linguagem. Isso é a linguagem verbal oral, aquela em que nós falamos as palavras. Mas, em vez de mandar um áudio, pode ser que eu resolva mandar uma mensagem escrita. Isso é a linguagem verbal escrita. Nela, nós usamos as letras do alfabeto para formar as palavras. É claro que você pode encontrar inúmeros outros exemplos de linguagem verbal, oral ou escrita, fora do celular, nos livros, nas conversas com os amigos, nos bilhetinhos, em qualquer situação em que a comunicação acontecer exclusivamente por meio de palavras. E aí, você entendeu a diferença entre a linguagem verbal e a não verbal? É isso aí. Mas e se usarmos texto e imagem para nos comunicar? Como acontece nas histórias em quadrinhos e nos memes, por exemplo. Essa linguagem que une a verbal e a não verbal é chamada de linguagem mista e é a terceira modalidade da linguagem, em que as outras duas aparecem combinadas. Então, vamos retomar. Temos três tipos de linguagem: a não verbal, em que só nos comunicamos por gestos, imagens, placas de trânsito, símbolos e nos fazemos entender muito bem. A verbal, que pode ser oral ou escrita. Quando falamos, mandamos mensagens, escrevemos, nos comunicamos por meio das palavras. E a mista, em que misturamos a verbal e a não verbal. Falamos e fazemos gestos, olhamos o símbolo e lemos o que ele quer dizer, isto é, temos as duas formas de comunicação. Agora é a sua vez de combinar da melhor forma as linguagens. Escolha se você quer pesquisar sobre a verbal, a não verbal ou a mista. Ilustre a sua pesquisa com imagens.
símbolos, gestos e palavras. Selecione uma placa em que se perceba a linguagem não verbal e o que ela quer dizer. Ou, se preferir, escreva um texto, que pode ser de uma mensagem na qual um recado é passado, ou ainda um meme ou uma história em quadrinhos, em que apareçam os dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, isto é, a linguagem mista. Então, um bom trabalho e até a próxima aula.